Você pode dizer amém? Aleluia. Queridos, eu quero fazer uma indicação de um livro. Eu ainda não li, mas o tema, ele é muito oportuno. O impacto pessoal e social da pornografia. Esse é um livro que foi utilizado pela escola SCARF, da Igreja Comunidade dos Filhos, agora recentemente. O seu autor esteve aqui ministrando, e ela é uma palavra, eu acredito sim, para esses dias. A pornografia tem dilacerado, destruído a vida de muitas pessoas, famílias, a sociedade de um modo geral. E eu creio que esse material, ele pode ajudar você, tanto a você talvez se ver livre de uma realidade como essa, como também você ajudar aqueles que precisam, que se encontram numa condição assim. Então, se você deseja adquirir esse material, você pode procurar no final o nosso irmão Douglas, e ele tem esse material para passar para você, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, dos versos 1 a 13. A palavra do Senhor diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram, num dia 23.000. E não tentem a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Você pode dizer amém? Aleluia. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta, capítulo 3, verso 17, aos Coríntios, ele declara que o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Você pode dizer amém? A liberdade, contudo, ela não deve ser confundida com licenciosidade, nem mesmo com libertinagem. Entenda que, ainda que a liberdade seja o ato de ser livre e de fazer o que se quer e como se quer, a verdadeira liberdade, ela não é indisciplinada ou desregrada. Ela não é nem mesmo devassa ou libertina. O apóstolo Paulo, falando da liberdade da fé cristã,
no capítulo 5, verso 1 de Gálatas, ele disse assim: olha, pois foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. O apóstolo Paulo nos faz entender que a nossa liberdade, ela se baseia em Cristo e na sua redenção, amém? E a redenção do Senhor, quando ela nos alcança, ela promove em nós algo, como por exemplo, ela nos livra, nos faz livre da culpa e da penalidade do pecado. Gálatas capítulo 1, verso 4 declara essa verdade. Eu queria que você acompanhasse comigo. A palavra diz assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Ela também nos livra das forças do maligno. Esse mesmo texto declara essa verdade. Ela também nos livra, nos faz livre da lei e da sua maldição. Gálatas capítulo 3, o verso 13. A palavra do Senhor diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E a palavra também nos declara que Ele nos torna livre de todo o jugo. É o texto que lemos, Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Você pode dizer amém? A palavra nos ensina que Cristo, Ele é o nosso único mediador, salvador e mestre. A palavra nos ensina que quando nós estamos em Cristo, verdadeiramente somos livres. E a palavra nos ensina que nessa liberdade para a qual fomos chamados em Cristo, nenhum outro pode ser colocado ao seu lado. Somente Cristo. Você pode dizer amém? Os nossos olhos, eles devem estar nele. E o apóstolo Paulo, portanto, ele diz acerca dessa verdade, no texto de 1 Coríntios capítulo 10, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês ignorem essas coisas. E é interessante porque essa expressão, ela está ligada a 1 Coríntios 9, 27. E esse texto diz assim, olha: agora eu subjugo meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Uma outra versão diz: eu esmurro o meu corpo e eu o reduzo à escravidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha ser encontrado como desqualificado. E essa expressão, ela aponta para a antiga nação de Israel. E é impressionante nós observarmos o que a história vai dizer para nós, o que a palavra vai dizer para nós, que mesmo tendo a nação de Israel experimentado das maravilhas do Senhor, eles se encontraram diante dele desqualificados a entrar na terra prometida. E a razão apresentada por Paulo para essa desqualificação foi uma só. E eu queria que você declarasse comigo, diga: liberdade sem autocontrole. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga isso para ela: liberdade sem autocontrole. Perceba que o texto declara que todos eles estiveram sob a mesma nuvem, que todos eles passaram pelo mesmo mar, que todos eles experimentaram a mesma glória, que todos eles usufruíram da mesma direção, mas que ainda assim a maioria deles foi desqualificado. O texto nos diz que eles foram batizados em Moisés, que eles foram batizados na nuvem, que eles foram batizados no mar. Essa expressão aqui, ela significa que eles se identificaram com o seu líder.
Eles se identificaram com a obra que estava sendo realizada por meio de suas mãos, que eles se identificaram com tantos sinais, com tantas proezas, que eles experimentaram por ocasião do seu êxodo no deserto. E um fato interessante aqui é que lá em Marcos capítulo 16, verso 16, a Bíblia diz assim para nós: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Entenda que o que esse texto está nos assegurando é que a salvação, conforme é declarada por Paulo aos Efésios capítulo 2, verso 8, ela é pela graça por meio da fé. Você pode dizer amém? Então a Bíblia nos assegura que quem crê será salvo. Ao passo que o batismo, ele é um ato de obediência que se observa no exterior. Queridos, o que condena um homem não é não ser batizado, mas o que condena um homem é não crer em Cristo. Amém? Você consegue entender isso? Você pode dizer amém? Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que a nossa liberdade, ela não pode ser uma liberdade, como falei para você, licenciosa, ou seja, indisciplinada e desregrada. Nem mesmo a nossa liberdade ela pode ser libertina, devassa ou anarquista. Paulo nos faz entender que toda liberdade ela acompanha um autocontrole. Perceba que a palavra de Deus ela vai dizer para nós: todos comeram do mesmo manjar espiritual, declara Paulo. Todos beberam da mesma bebida espiritual, mas ainda assim a maioria deles foi desqualificada pelo Senhor. E é interessante acerca desse texto que há uma lenda judaica que diz que a verdadeira pedra ferida por Moisés no deserto continuou os acompanhando pela sua viagem em todo o deserto, fornecendo água para eles, fornecendo provisão para eles. E Paulo ele vem afirmar que essa pedra ela era o próprio Cristo preexistente que os supria, o próprio Cristo que os acompanhava. Mas perceba que a palavra diz que mesmo eles estando na presença de Deus, mesmo eles estando na presença de Cristo, a maioria deles foram desqualificados. Eu acredito que isso deve chamar a nossa atenção, porque olha, nós aqui estamos reunidos em um nome do Senhor, amém? Aqui nós estamos reunidos em nome de Cristo, e nós cremos na sua palavra que diz que quando nós nos reunimos em seu nome, ali Ele estará, amém? Mas a Bíblia diz que Deus não se agradou da maioria deles. E o que é então que provocou essa desqualificação para que a maioria da nação de Israel não entrasse na terra prometida? A palavra vai nos mostrar que devido a uma extrema desobediência de Israel, irmãos, somente 2 homens entraram na terra prometida. De todos aqueles que saíram do Egito e peregrinaram pelo deserto, apenas 2 homens entraram na terra prometida. E você conhece essa história, Josué e Calebe. Perceba que nem mesmo Moisés, nem mesmo Arão tiveram o direito de entrar na terra prometida, porque eles se encontraram desqualificados. Nós entendemos que nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Você pode dizer amém? E olha que a palavra de Deus ela diz para nós, ela diz assim: olha, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que nós não cobicemos as mesmas coisas mais que eles cobiçaram. O que Paulo está dizendo é: tomem como exemplo aquilo que eles viveram e não repitam o seu erro. Porque se vocês caminharem da mesma maneira como eles caminharam, o fim de vocês pode também ser o mesmo fim deles. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu, você, que todos nós possamos herdar a Nova Jerusalém, amém? Então nós vamos observar aqui nessa noite 4 pecados que desqualificaram Israel e que não devem estar no nosso meio. O primeiro deles, diga comigo, idolatria. Os israelitas, irmãos, mal tinham saído do Egito quando caíram na adoração
de ídolos. Eu acredito que você conhece, deve lembrar essa história. Eles estão peregrinando no deserto, o Senhor convoca Moisés, Moisés sobe a um monte, e Moisés se demora no monte, na presença do Senhor, e a nação de Israel começa a ficar inquieta, e ele diz assim: olha, nós nem sabemos o que foi que aconteceu a esse Moisés, façamos um Deus e vamos adorá-lo. O capítulo 32 de Êxodo registra essa história, e a Bíblia diz que por consequência dessa idolatria, as suas festas pagãs, eles começaram a se divertir. E essa expressão divertimento, que algumas versões bíblicas trazem, é um eufemismo para relações sexuais ilícitas. Então, na medida em que eles adoravam outros deuses, na medida em que eles se entregaram à idolatria, eles se entregaram também a perversões sexuais. E é preciso que você compreenda que as relações sexuais ilícitas e a idolatria, elas andam lado a lado. Elas são como que gêmeas siamesas. E a palavra de Deus, ela nos mostra isso. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo, capítulo 32, verso 28, que por esse ato, num só dia, 3.000 judeus foram mortos. Você pode ser misericórdia? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não é muito diferente nos dias de hoje. Irmãos, muitos estão perecendo, muitos estão morrendo, e a consequência de suas mortes nada mais é do que o pecado, do que a idolatria que tem alcançado os seus corações. A palavra do Senhor, ela é clara quanto à idolatria. Êxodo 20, verso 3, a palavra diz assim: olha, não terás outros deuses diante de mim. Amém? Irmãos, o Senhor, Ele não dá a sua glória a ninguém. Somente Ele é Deus, e somente Ele deve ser adorado como tal. Somente Ele é digno, somente a Ele nós devemos levantar as nossas mãos em adoração. Então, absolutamente ninguém ou nada pode ser colocado no mesmo pé de igualdade do Senhor. Somente Ele é Deus, e por isso Ele declara: não façam outros deuses, não tenham outros deuses diante de mim. Mas a palavra diz, querido, que eles assim procederam. A palavra diz que eles assim fizeram, e a consequência foi a morte. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14. E nós vamos observar aqui a consequência da idolatria. Ezequiel 14, a partir do verso 3. A palavra diz assim: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração. Portanto, todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, e o puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar no meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Perceba o que a palavra do Senhor está dizendo. A palavra declara: não tenho outros deuses diante de mim. Se porventura houver outros deuses nos vossos corações, arrependam-se.
Se contudo não vos arrependerem, eu mesmo colocarei o meu rosto contra vós, assim diz o Senhor. Porque Ele é Deus, irmãos. Porque somente Ele é santo, porque somente Ele é digno de ser adorado. O Senhor de maneira alguma tolera ou aceita a idolatria no meio do seu povo. Você pode dizer amém? Lá em 1 João capítulo 5, o verso de número 21, a palavra do Senhor diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, guardai-vos da idolatria, assim diz o Senhor. Lá em Apocalipse capítulo 22, verso 9, a palavra diz assim: e disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, e os profetas, e dos que guardaram as palavras deste livro. Adora a Deus. Perceba que quando João aqui, ele é buscado para ser adorado, ele prontamente recusa e diz: olha, eu sou como um de vocês. Somente Ele é digno de ser adorado. A idolatria, ela não deve ter lugar em nossas vidas. Você pode dizer amém? Então olha, todo ato de idolatria é condenado pelo Senhor e também nos desqualifica diante dEle. Irmãos, não nos enganemos. A idolatria se constitui diante do Senhor para conosco como um ato de desqualificação. Aquele que é idólatra, aquele que adora outros deuses, aquele que não dá glória a Deus, a palavra do Senhor ela é enfática em declarar: esse não herdará o reino dos céus. Porque é preciso reconhecer que Ele é o único Deus e que não há outro. Então nós não podemos de maneira nenhuma permitir que um pecado como esse encontre um lugar em nosso meio, em nossa vida. Nós somos o povo de um só Deus, diga amém. O segundo pecado que estava no meio da igreja era o pecado da prostituição, era o pecado da imoralidade sexual. E aqui eu quero que você entenda comigo, irmãos, todo ato sexual que contraria ou se desvia daquilo que o Senhor estabeleceu como relação sexual é imoralidade sexual. Tudo aquilo que se inclina para se desviar daquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra é imoralidade sexual. E a palavra está dizendo que aqueles que praticam tais obras serão desqualificados. Amados irmãos, isso deve soar ao nosso coração, sabe, com um toque de muita misericórdia, de um clamor de muita misericórdia. Vá comigo ao livro de Números, capítulo 25, os versos de 1 a 8. A palavra do Senhor diz assim: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos seus sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntou-se, pois, Israel a Baal-peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens como se juntaram a Baal-peor. Eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e o atravessou a ambos, ao varão e à israelita, a mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Você pode dizer amém? Queridos, nós temos aqui um texto onde a palavra do Senhor nos ensina como é que isso, aos olhos do Senhor, de fato causa indignação.
A palavra diz que eles começaram então a se prostituir, que eles começaram a praticar imoralidades sexuais e por consequência disso começaram a adorar outros deuses, cederam à idolatria, e a palavra diz que uma praga se estabeleceu no meio da nação de Israel. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer para nós no livro de Provérbios que não há maldição sem causa. Nós precisamos compreender de uma vez por todas de que absolutamente nada que acontece debaixo desse sol é sem causa. Se existe uma maldição é porque existe uma causa. Então olha, não é à toa que nós estamos vendo o que nós estamos vendo, porque a cada dia as pessoas são mais e mais amantes de si mesmo. A cada dia elas se entregam mais e mais aos seus prazeres, aos prazeres da carne. E a palavra do Senhor declara que Ele não tolera tal ato. E a Bíblia diz que a nação de Israel ela estava reunida, e uma praga havia se estabelecido, e um mal estava, dizimando a muitos no meio de Israel. E quando Finéias, o filho de Eleazar, começou a ouvir isso, uma indignação, ou uma ira santa, podemos assim dizer, subiu dentro dele. A Bíblia diz, irmãos, que ele pega uma lança, ele entra na tenda, enquanto um judeu estava se relacionando sexualmente com uma midianita, e ele pega aquela lança e ele crava os dois. E a Bíblia diz que naquela hora cessou-se a fúria do Senhor, a matança, a praga no meio de todo o povo de Israel. Sabe o que é que o Senhor sinaliza para nós, irmãos? Ele está declarando: o meu povo tem que ser um povo santo. O meu povo tem que ser um povo assim como eu sou. O Senhor Jesus disse: sede santo porque eu sou. Amém? Porque eu sou. Esse é um tipo de pecado que nós devemos encarar com muita seriedade. Não que nós não devamos encarar os outros, mas nós precisamos entender, irmãos, a profundidade disso, quando isso nos alcança. Vamos voltar a Corinto. Corinto, ela era uma cidade, uma importante cidade cosmopolita. Ela ficava localizada numa importante rota comercial, ela atraía muitos viajantes. A cidade de Corinto, ela era uma cidade próspera. Ela é uma cidade que de fato ela atraía muitos a si. Mas é interessante que ela era uma das cidades mais profanas dos tempos antigos. Talvez pela grande afluência, talvez pelos muitos viajantes que vinham até ela. Então nela havia abundância de imoralidade, abundância de negócios inescrupulosos e de práticas pagãs. Então essa era a realidade da cidade de Corinto. Dentre as dezenas de religiões pagãs praticadas pelos coríntios, a que mais se evidenciava, a que mais aparecia era a prática da adoração a Afrodite, que era a deusa do amor e da beleza. Na cidade de Corinto, no ponto mais alto da cidade, existia o templo de Afrodite, e esse templo abrigava 1000 prostitutas. E as pessoas então iam para adorar os falsos deuses e se relacionar com essas prostitutas. Então era algo que acontecia ali mesmo, naquele ambiente de culto, um culto pagão. A Bíblia diz que uma igreja foi estabelecida pelo apóstolo Paulo nessa cidade. E deixa eu dizer uma coisa para você, sabe? A igreja fundada por Paulo nessa cidade, ela foi fundada em apenas 18 meses, irmãos. Isso é algo que me chama a atenção. Porque olha, Paulo, ele era alguém que ele era diligente. Paulo era alguém que ele fazia aquilo que ele precisava fazer com a máxima e extrema urgência. Paulo, ele não deixava as coisas para o amanhã, mas ele fazia o que ele precisava fazer hoje. Talvez Paulo entendesse que não tivesse mais a oportunidade de voltar àquele lugar. E então ele deixa ali uma igreja estabelecida. E poucos meses depois da sua partida, depois da igreja ali institucionalizada, mais ou menos uns 3 meses, ele fica sabendo por alguns membros daquela igreja, de que alguns novos convertidos estavam tendo a dificuldade de romper com os velhos hábitos, de romper com alguns pecados que eram condenáveis diante do Senhor. E dentre eles, o pecado da imoralidade sexual. O capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios fala sobre isso.
Paulo cita, irmãos, por exemplo, a fornicação, que era o sexo antes do casamento. Sabe, olha, houve um tempo na igreja do Senhor que isso era encarado com muita responsabilidade, com muita sinceridade. Mas hoje, infelizmente, isso tem sido encarado com muita banalidade. Existem muitos no meio da igreja, sabe, que têm praticado o ato da fornicação como se fosse algo aceitável diante do Senhor. E nós precisamos entender que isso se constitui como um pecado diante do Senhor, que o Senhor não tolera, que o Senhor não aceita tal ato. Você pode dizer amém? E que atos como esse, eles trarão consequências ainda maiores sobre a vida daqueles que o praticam. Paulo também vai falar acerca do incesto, que estava acontecendo dentro da igreja do Corinto. O incesto é o sexo praticado entre parentes. Paulo também vai falar de abusos sexuais que também estavam acontecendo dentro da igreja. Paulo chega a declarar assim: olha, eu tenho ouvido coisas a respeito de vocês que nem mesmo do lado de fora nós temos ouvido, e isso é terrível. E o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que Paulo declara que por coisas semelhantes a essa, na nação de Israel, muitos foram desqualificados diante do Senhor. É por isso, irmãos, que nós precisamos atentar para a palavra do Senhor quando ela diz que naquele grande dia muitos se levantarão e dirão: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz milagres. Mas muitos deles serão desqualificados porque não se mantiveram de uma maneira íntegra diante do Senhor. E o chamado do Senhor para as nossas vidas, irmãos, é que nós possamos nos portar de uma maneira santa. Você pode dizer amém? Uma terceira razão que desqualificou a nação de Israel e que nós também não podemos tolerar no nosso meio, diga comigo: pôr o Senhor à prova. O livro de Números registra a história do povo de Israel constantemente questionando a bondade do Senhor, constantemente questionando o plano do Senhor, a maneira como Ele conduzia o povo pelo deserto, a maneira como Ele os protegia, a maneira como Ele os supria. Eu queria que você visse comigo Números 14, verso 22. A palavra diz assim: todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas 10 vezes e não me obedeceram à minha voz, verso 23, não verão a terra do que os seus pais jurei, até que nenhum daqueles que me provocaram a verá. Perceba o que aqui a palavra do Senhor está dizendo para nós. Olha, alguns vão declarar que em pelo menos 10 ocasiões a nação de Israel tenta o Senhor na sua peregrinação no deserto. E nós não temos aqui tempo para falar sobre elas, mas o que eu quero chamar a sua atenção é que essas tentações, elas se prefiguram como frequentes rebeliões de Israel para com o Senhor. Rebeliões que diz a palavra do Senhor: eu estou cansado. E o Senhor está dizendo: aqueles que me tentaram não herdarão a terra. Aqueles que me provaram não herdarão a terra. Queridos, a palavra do Senhor nos ensina que todo ato de rebelião de nossa parte para com o Senhor se constitui como um ato de colocar o Senhor à prova. E nós então não podemos permitir que situação assim, pecado como esse, encontre um lugar na nossa vida. Você pode dizer amém? Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a nos deleitar na maneira como Ele nos conduz na nossa jornada. Nós precisamos aprender a aceitar com alegria no nosso coração tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós.
Ao invés de nós nos rebelarmos contra Ele, ao invés de nós o colocarmos à prova, e como diz a palavra do Senhor, vocês viram os sinais que eu fiz quando vocês estiveram no Egito, vocês experimentaram da minha glória, vocês experimentaram da minha mão poderosa, vocês viram os meus grandes feitos, mas vocês me tentaram, não me obedeceram, e eu cansei de vocês. Diga misericórdia. Você já imaginou, irmão, que é você trilhar toda uma trajetória, todo um caminho, e depois você se encontrar como um desqualificado a entrar na terra prometida? Que o Senhor nos livre disso. Sabe, eu sei que talvez essa não seja uma palavra tão agradável de se ouvir, mas eu tenho entendido que essa é uma palavra que nós precisamos com a máxima urgência, sabe, colocá-la no nosso coração. Nós não podemos nos enganar. Nós não podemos querer tapar o sol com a peneira e achar que tudo está bem quando tudo não está. O Senhor, queridos, a sua palavra diz que Ele vem para buscar uma igreja, e uma igreja que é pura. Você pode dizer amém? Uma igreja que é santa, uma igreja que foi remida pelo sangue do Cordeiro. E uma quarta razão e última, diga comigo, murmuração. Irmãos, olha, coisa terrível é você andar ao lado de um murmurador. Um murmurador, ele é um reclamador. Sabe alguém que reclama de tudo? Sabe alguém que nada nunca está bom? Que nunca satisfaz? E a murmuração para com o Senhor, ela se constitui como um ato de incredulidade e um ato de rebelião contra Deus. Todo ato de murmuração, preste bem atenção nisso que eu vou dizer para você. Todo ato de murmuração atrai a mão do anjo da morte, do anjo exterminador, a vida do murmurador. Diga misericórdia. Mas é o que a palavra de Deus nos ensina. Aquele que vive em murmuração, ele vive rodeado por obras de morte. E pode-se de fato chegar ao fim de ele ter a sua própria vida ceifada. Nós temos alguns textos aqui. Eu quero ler apenas um. Números 16. A partir do verso 3. A palavra diz assim: e levantaram-se perante Moisés, e aqui é Corá, Datã e Abirão, com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isso. Tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles, amanhã sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e o estar perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar a todos estes irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e toda a tua congregação estáis contra o Senhor e Arão, quem é ele, que murmureis contra ele.
E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matar nesse deserto, se não também totalmente te assenhoreis de nós? Nem tampouco nos trouxestes a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. E disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei, como no momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos, dizendo: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu, santo, contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã, a Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos das tendas desses ímpios, homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, e os seus filhos e as suas crianças. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos do meu coração não procedem. Se estes morrerem, como morrerem todos os homens, e se forem visitados, como se visitam todos os homens, então o Senhor me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. Até aqui, você pode dizer amém? Queridos, a palavra do Senhor nos ensina que o ato da murmuração, o ato da incredulidade, o ato da rebelião contra Deus, ela atrai o anjo da morte, atrai o anjo destruidor, quando o Senhor estende a sua mão e libera uma sentença de morte. O mesmo aconteceu com os primogênitos na terra do Egito, em Êxodo capítulo 12, verso 23. A Bíblia também vai dizer para nós em 2 Samuel 24, dos versos 15 e 16, que 70.000 homens morreram por causa do censo de Davi. Quando o Senhor havia orientado: não faça, e ele então resolveu fazer, e por consequência disso 70.000 homens morreram. Todo ato de murmuração, todo ato de desobediência, quando completa o seu nível de iniquidade, ela atrai a mão da sentença do Senhor. Você pode dizer misericórdia? Então, quando Paulo diz que essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que nós não cobicemos as mesmas coisas, entendamos o que o Senhor está falando para a sua igreja hoje. Primeiro, a idolatria, a adoração a outros deuses, não deve ter lugar no meu coração, nem no seu coração. Você pode dizer amém?
fugir de toda idolatria. Há um só Deus e Ele é digno de ser adorado. Ele também nos ensina que toda imoralidade sexual, que todo ato de prostituição, que toda perversão sexual, ela também não deve encontrar um lugar no nosso meio. Nós também devemos fugir dessas coisas. Você pode dizer amém? Colocar o Senhor à prova, tentar o Senhor, murmurar contra o Senhor. Esses são aspectos ou pecados que podem nos tornar desqualificados de entrar na terra prometida pelo Senhor. Então, olha, há um chamado do Senhor em sua palavra para a sua igreja. E esse chamado é para a igreja ser como o seu Senhor o é. O Senhor nos chama para ser santos como Ele é santo. Você pode dizer amém? Então, em nome de Jesus, entendamos aquilo que a palavra do Senhor nos declara. Irmãos, o Senhor nos chamou para a liberdade, mas isso não nos isenta do nosso autocontrole. Nós não devemos viver da maneira que nós bem queremos, da maneira que nós bem tentamos, mas nós devemos viver da maneira que o Senhor quer. Amém? Por isso, a sua palavra diz, quando Paulo diz em 1 Coríntios 10, verso 13, aquele que pensa que está de pé, tome cuidado para que não caia. Você está me entendendo? Amém? Então entendamos, nós somos chamados para viver uma vida santa e para viver uma digna do Senhor, uma vida digna do Senhor. E se você disser assim, pastor, eu vivo alguma dessa realidade ou algumas dessas realidades na minha vida, eu estou perdido, eu estou condenado. Eu digo para você o seguinte: se a terra não abriu até agora e te engoliu, ainda tem misericórdia para você. Você pode dizer amém? Agora deu uma aliviada, né? Jesus, que bom, ainda tem esperança para mim. Mas eu quero dizer isso para você, querido. Essa palavra não é uma palavra para trazer peso, mas ela é uma palavra para trazer esperança. Aí você vai dizer assim: mas como assim, pastor? Essa palavra pode trazer esperança para o meu coração. É porque essa é uma palavra de conserto, irmão, para as nossas vidas. O Senhor nos está chamando para ser um povo de um Deus só, um povo que não é idólatra, um povo que é santo na sua maneira de proceder com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, um povo que não tenta o Senhor, mas um povo que ama e que aceita os seus preceitos e a maneira como Ele nos conduz, um povo que verdadeiramente não murmura, mas que agrada-se dele. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé no nome de Jesus.